Não tem maioria no Congresso, não tem diálogo. Meu tempo a gente dialogava com o Congresso, aos trancos e barrancos, mas ia. Sim. Eu levava o Código Florestal e todo mundo apoiou. Nunca me pediram nem um copo d'água. Mas a época dele era outra época. Aí ele quer ser malandro. Ele não pegou o movimento bolsonarista. Ele pegou outro momento da política. Aí ele quer ser malandro. Bom, nós estamos em ano eleitoral, então acaba sendo meio natural que os candidatos se mostrem, né? Passem aí a podcasts, entrevistas. Eu vou aproveitar esse momento, né, para fazer a análise de um corte do Aldo Rebelo. Eu vejo que muitas pessoas o veem como um possível bom candidato, ou um possível bom presidente, né, melhor dizendo. Só para ser do contra, eu não concordo. Na verdade, eu acho que até o momento, todas as figuras que eu vejo candidatas a presidente, eu acho todos bem ruins, né? Acho que todos eles repetem a mesma coisa. Talvez para uns seja uma estratégia, né? Talvez seja a intenção permanecer realmente a prática, né? E um discurso. Então, eu já vejo que há um equívoco muito grande aqui, né, em relação ao comportamento desses candidatos. Porque é o que acontece. Enquanto continuar assim, desse jeito, o Brasil não vai mudar. A nossa política em nosso país não vai mudar. Porque a gente vê os candidatos alimentando e continuando sendo a mesma coisa de sempre. E esse filme é o que a gente já vê. Então, não é tão difícil assim de perceber. Justamente por isso, né? Pelo fato do político, ele está repetindo práticas e comportamentos. E é o que geralmente tem, né? Bom, visto isso, que já se começa desse jeito, quando assumir a presidência, o que garante que vai ser diferente? Nada, né? Nos resta só acreditar, porque a única coisa que o candidato tem a nos oferecer é a promessa. Bom, mas antes de a gente adentrar o vídeo, né, você já sabe que aqui no início do vídeo já tem um aviso, né? Assista por sua conta em risco, ninguém está te obrigando a ver esse vídeo. Aqui é um canal de crítica institucional, então dificilmente você vai ver eu elogiando algum político, principalmente se a nossa política continuar do jeito que está. Então aproveita a oportunidade, se você é muito sensível, né? Ou se você não tolera que pessoas criem canais para dizer o que quiserem, você pode aproveitar a oportunidade de sair, né? Porque ninguém está te obrigando a assistir esse vídeo. Agora, se você ficar daqui para frente, aí tu fica por tua conta em risco. Mas não diga que eu avisei e nem vem reclamar depois. Então vamos analisar aqui o Aldo, né? Eu considero algumas coisas interessantes aqui que ele falou, né? Interessantes no sentido de que ele reforça esse comportamento, né? Mas ao longo do vídeo eu vou colocando a minha posição e eu acho que vai ficar bem claro. Agora vamos para o mais importante, vamos para a análise. Essa razão, você quando faz a eleição, você tem que pensar em como governar. Porque se você tiver uma oposição radicalizada, criando problema para você, você para governar vai ter muita dificuldade. Então é preciso encontrar uma área de divergências e uma área de consenso, desde que o consenso interesse ao país. Eu não aprovaria o Código Florestal porque na época o governo era contra o meu código. O governo era contra, as ONGs eram contra. Eu fiz 411 votos no meu relatório. Por quê? Porque eu consegui unir a Câmara em torno disso. Tá certo? O trabalho de unir
todo mundo, de convencer que aquilo era do interesse do Brasil e não do interesse meu, do governo ou da oposição. Então, né, o primeiro sinal que a gente vê aqui de todo candidato, e que talvez é muito difícil disso não acontecer, talvez em qualquer lugar do mundo, mas que precisa ser, sim, a gente sempre tem que ficar em observação, é que um candidato, né, ele nunca vai se colocar como uma pessoa inadequada, óbvio, né? Então todo candidato vai dizer que ele é super bom, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, que tudo que ele fez foi lindo. Então isso já é a primeira observação, né? Então qualquer candidato que se oferecer, ele sempre vai se oferecer como a melhor opção possível. E para mim isso já é um problema, né? Porque eles sempre falam isso e quando chega no momento de assumir, né, além de não cumprir, né, em alguns casos não chega nem a 10% do que se promete, ainda chega lá e faz coisas assim que o eleitorado nunca vai esperar. E aí que eu acho um problema dos políticos ficarem prometendo coisas, né, e a gente não ter garantia de nada. E é muito, muito complicado isso. Como é que eu vou dar credibilidade e confiança para uma pessoa que intimamente eu não conheço? Tinha que ter alguma punição, alguma coisa do tipo, para essa pessoa não ficar mentindo para a gente e ficar praticando estelionato eleitoral. Eu não conheço o Aldo. Eu não tenho uma amizade com ele, não falo com ele, não conheço. Então eu já fico com o pé atrás. Porque ele já se coloca como cara, né? Entendi. E dentre os ex-presidentes, assim, quem que o senhor considera o mais habilidoso politicamente? Ex-presidentes ou o presidente atual? Olha, eu acho que o presidente Collor desperdiçou uma grande oportunidade, porque ele era um homem muito talentoso, tá certo? Mas não teve a habilidade da política. Não teve, entendeu? Não conseguiu olhar para o Congresso, construir uma base de sustentação e escapar com isso. O que eu posso falar é do primeiro governo do presidente Lula, que ele teve essa capacidade. Uhum. Ou delegou a quem tinha essa capacidade. Porque não era para eu ser líder do governo. Meu partido tinha 9 deputados, o PT tinha 90. Mas alguém disse a ele, né? Disse, olha, precisa ter um líder ou um ministro da coordenação política que tenha trânsito no Congresso, que possa conversar com o Congresso. Da mesma forma, na presidência da Câmara, era para ser alguém do PT. E não um partido que tinha 9 deputados, mas era preciso alguém que tivesse trânsito, que conversasse com os partidos. Então, ele tinha essa habilidade. O Temer teve essa habilidade, senão não sobreviveria, tá certo? E outros, o Itamar teve essa habilidade, porque herdou o governo do Collor e teve que buscar a base de apoio para se sustentar. O Bolsonaro e a presidente Dilma tiveram dificuldades na política. Mas olha aí o exemplo que eu acabei de falar. Olha, você perceba, né, que o Collor entrou, né, quis confiscar a poupança de todo mundo. O Itamar Franco foi um cara assim que, né, eu particularmente eu era mais jovem assim e eu me importava com muita coisa, né? E confesso que a última coisa que eu me importava naquele momento era com política. Mas, né, o Lula ele tá falando que o Lula não teve aliança, né, sobre fazer acordos, né, Câmara, Congresso, seja lá o que for. Mas o governo dele teve alguns escândalos de corrupção, né? E ainda assim ele conseguiu passar, né? Talvez por isso que ele esteja falando, né? Que o governo teve um trânsito ali, né, pelas casas legislativas. Mas a questão da Dilma, aí que tá, né?
ela é um ótimo exemplo de um estelionato eleitoral. Porque ela faz uma campanha política dizendo dando um plano econômico de governo e que todo mundo votou nela por causa disso, e quando ela assumiu, ela adotou o plano do rival. Pegou o plano econômico do rival e adotou. Como é que fica? Aí fica por isso mesmo. Eu acho que tinha que ter alguma forma de punir. O político, ele se sente imune, né? Porque ele chega, fala, promete, não cumpre, depois volta de novo para a política, as pessoas votam. Ou seja, o político ilude a gente, né? Promete coisas, não cumpre. A gente vota nele por isso, ele não cumpre e fica tudo por isso mesmo. E a gente vai lá e escolhe ele de novo. Isso tem que parar. Isso tem que acabar. Porque se a justiça, por exemplo, que é quem deveria estar fazendo algo, não faz, né? Os políticos não vão criar coisas contra eles, né? Porque eles fazem manobra aí para desfazer tudo que criam contra eles. Eles criam coisas contra eles e eles mesmos tiram. Então não tem compromisso. Eles não têm compromisso com nada. Eles não têm nem compromisso com a gente, porque ele já chega mentindo. O Bolsonaro é outro, né? Mas o Bolsonaro não trabalhava. Aí fica muito difícil. Ele era incapaz, ele parecia, né? A impressão que me dá, que me dá é que ele era incapaz de conseguir fazer qualquer coisa. Dizem que ele parece que pelo que dizem, né? Parece que ele trabalhava só 3 horas por dia. Que mamata, hein? Certo. E pagaram um preço elevado por isso. Ela terminou sofrendo o impedimento e ele fez um governo que não conseguiu ter uma maioria sólida no tempo hábil. Uhum. Ele passou 2 anos num processo de desconfiança com o Congresso e com a Câmara. Mas essa é a forma dele governar, é fazendo birra. Confrontando os outros, para no final depois ele ainda chegar e falar que era do Centrão, né? E ali você perdeu 2 anos, os outros 2 já estarão perdidos. Sim. Porque você tem que preparar tudo nos 2 anos iniciais para executar nos 2 anos finais. Se você perdeu 2 anos, você não consegue fazer nos outros 2 anos. Ah, é? E ainda teve a Covid, né? Então, enfim. Ainda teve a infelicidade da Covid. Pois é. Olha, essa pausa não é minha, tá? Teve a Covid, né? Então, enfim. Ainda teve a infelicidade da Covid. Pois é. Olha, o senhor foi do PCdoB por cerca de 40 anos, mas hoje transita e dialoga, né, com setores que vão do agro aos militares, como a gente já falou aqui. Olha, essa questão de ser comunista não tem nada a ver. A gente tem comunista aí que quis favorecer emissoras de TV, empresário. Eu acho isso muito estranho. E a gente tem um comunista no STF, né? Que também é outro que chegou lá e não vê problema nenhum, né? Os ministros estarem se relacionando, tendo um tipo de relacionamento estranho com o setor empresarial. Não vê problema nenhum. Então, assim, ser comunista não quer dizer nada. A esquerda brasileira, você acha que se perdeu nas pautas identitárias e esqueceu o trabalhador raiz? Tem muita gente que fala isso sobre o PT, né? Eu acho. É o Partido dos Trabalhadores, mas qual trabalhador que eles estão olhando, né? Barba, eu dialogo hoje porque dialoguei ontem. Sim. Quando eu fui relator do Código Florestal, eu era do PCdoB. Quando eu fui escolhido líder pelo presidente Lula, porque conversava com todo mundo, eu estava no PCdoB. O PCdoB nunca foi um impedimento para eu ser relator da lei dos transgênicos, para eu ser contra a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. As minhas posições nacionalistas, eu sempre procurei defender onde eu estivesse.
Mas essa posição nacionalista, ele vai falar uma coisa aí que eu vou conflitar essa questão de ser nacionalista, desenvolvimentista. Eu acho que eu acho que nos é tirado esse interesse pelo nacional. Porque se a gente tem muito interesse pelo nacional, isso vai atrapalhar os negócios de outras pessoas. Então a gente não pode ser nacionalista. Desenvolvimentista, então, né? Você vê que o presidente foi entregar o nosso tesouro, né? Tá entregando para todo mundo, né? Vai privatizar, vai dar para todo mundo. E ele mesmo, né? Parece que chegou nos ouvidos dele, olha, soberania nacional. Ele só tá falando muito na internet sobre... é. Aí ele vai lá, não. Vou privatizar aqui porque é a soberania nacional. Eles fazem isso, né? Esse é o modus operandi, né? Você pega um troço ali e você põe um nome. Você tá fazendo um troço que é contra aquilo, mas você diz que é aquilo. Até hoje, onde eu estou. Então, eu consigo ter trânsito com as pessoas hoje porque eu sempre tive esse trânsito, eu sempre conversei com todo mundo. Eu nunca tive problema pessoal, por exemplo, com o Bolsonaro. Eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, eu dava matéria para ele relatar. Sim. Quando o Lula foi eleito, ele defendeu o meu nome para ser ministro da Defesa. Então, sempre tive diálogo e respeito, né, pelas pessoas, né? Então, assim, né? Então a gente está vendo ele aqui, que ele sim é um cara preparado. Ele é um cara super preparado, né? Só que assim, ele tá se candidatando, mas ele é deputado hoje. O que ele faz hoje? Se alguém puder me dizer, deixe aqui nos comentários, porque eu realmente não dediquei algum tempo para pesquisar sobre isso. Mas se ele é tão bom assim, por que ele não... O que aconteceu com ele? Ele tá sumido e de repente passou um tempo querendo se aproximar da direita, né? Achei isso um pouco estranho, né? Mas hoje em dia, agora eu entendo por que ele fez isso, né? Quer se distanciar um pouco da esquerda, né? Por que será? Será que ele está vendo isso como uma estratégia? Mas por quê? Ele ficou tantos anos num partido de esquerda? Curioso, né? Nunca tive esse problema. O PT era um partido de metalúrgicos. Qual é o metalúrgico que restou hoje na direção do PT? Hoje o PT é um partido de classe média, da USP, tá certo? Da Vila Madalena. É esse o partido. Os Aí eu concordo com ele, né? Aí eu tenho que concordar. metalúrgicos desapareceram. E os metalúrgicos constituíam uma força desenvolvimentista, mas do ponto de vista dos costumes, conservadora. O metalúrgico era geralmente um nordestino, principalmente do interior, do campo, da roça, que chegava em São Paulo, ia trabalhar nas metalúrgicas, como é a origem do Lula. Mas eles eram família, religião, valores nacionais. Mas por quê? Por causa do contexto da época, né? Principalmente naquele momento onde a educação, a grande maioria das pessoas, não duvido muito que essas pessoas que ele está mencionando são pessoas que tinham uma educação superior, uma faculdade. Imagina naquela época, né? O quão difícil deveria ser para as pessoas poderem acessar a faculdade, a universidade. É uma coisa que foi mudando ao longo dos anos, graças à indústria, não à industrialização, porque né, a gente voltou a ser democracia e todos os governos adotam neoliberalismo. Mas eu não estou falando olha, a questão do Lula ser neoliberal, não é que tudo que ele faz é neoliberal, mas tem práticas neoliberais. Esse troço aí das terras raras, o que é isso então?
Mas vai falar que ele é estadista? Tá brincando, né? Vai falar que ele é estadista. Lula. Presidente Lula. Não dá, né? E aí, é muito interessante, né? Porque veja que essa questão nacionalista como eu falei, é uma coisa que querem que a gente não tenha. Mas ele está falando aqui também da questão conservadora. Só que a questão conservadora e nacional ficou no passado. E parece que quando teve a redemocratização após o período militar, parece que a ideia é que não volte para aquilo, né? Então, talvez por isso que se abriu o capital, né? Muitas empresas estrangeiras entrando, mas a questão conservadora também é por isso, né? Você não tem acesso às coisas do mundo, você não tem uma educação que faça você refletir. Então, é natural que seja conservador mesmo. A pessoa, quando ela não tem um conhecimento, discernimento das coisas, eu não estou falando questão de ser pensamento liberal, eu estou falando na questão de você ter um processo ali de raciocínio, né? Um processo cognitivo, algo do tipo, para você poder entender o mundo ao seu redor. Né? E naquele momento as pessoas não tinham isso, né? Então é natural, sim, ainda mais no contexto da época, né? Que é importante levar isso em consideração. Então, eu acho que hoje em dia, se aquela galera daquela época estivesse nos dias de hoje, eu não sei se eles teriam exatamente todo esse conservadorismo que ele está falando aqui, né? Eram nacionalistas, brasileiros, que queriam desenvolvimento, melhores salários, escola boa, Sim. tá certo? Saúde boa, tudo isso. Mas nos costumes, não. Eles eram conservadores. Metalúrgica a favor de aborto, metalúrgica a favor dessas pautas identitárias, esqueça. A pauta identitária é um movimento neoliberal, né? É um neoliberal progressista. Né? Então, através desse movimento aí, eles radicalizaram muito o discurso deles, né? A esquerda foi a primeira a correr e abraçar o PT. Né? PT, PSOL. Eles adoram isso. E pensar que era um movimento que começou na Europa, de grupos da extrema-direita. Coisa, né? E veio pra cá vestindo a roupa neoliberal. Muita gente ganhou dinheiro com isso na época. Eu lembro, eu via muitas pessoas no Instagram fazendo publicidade com empresas, se aproveitando, né, daquilo que elas eram, né, para fazer publicidade e ganhar dinheiro com isso. Para isso servia o identitarismo, né? Muito interessante, né? E eu sei que eu via muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa e a vida da população de minoria continuava a mesma coisa. Mas a pessoa tava lá, olha, me ajuda, viu? Me põe lá, ó, que eu vou representar vocês. E a pessoa ganhava dinheiro e as outras só ajudavam. Não tinha uma troca. A pessoa só ganhava dinheiro, não tinha uma luta, não tinha o único propósito era fazer dinheiro. Né? E aproveitar do identitarismo para isso. Só que esse... Não é impossível. Ainda bem que eu não me coloco como progressista. Não me venha com um papo de progressista... Porque progressista para mim é uma coisa muito relativizada. Dessas pautas identitárias, esqueça. Só que esse... Eu voltei para dar uma continuidade aqui no que ele estava falando. Não é impossível. Essa geração desapareceu. Impossível. É impossível. Eu consigo imaginar um metalúrgico
pauta identitária. Não. Sejamos honestos. Né? Não. Isso é a moçada da USP, da Vila Madalena. Só que esse universo que fundou o PT desapareceu. Ficou a pauta identitária, portanto. E o Lula, prisioneiro dela. Mas não é bem assim, né? Não é bem prisioneiro. Eles queriam embarcar no movimento que eles acharam que era forte e abraçaram. Mas isso daí é cálculo político. Né? O político, ele usa a gente para se dar bem, para se beneficiar. E depois que ele consegue o que ele quer, se beneficia, aí é um abraço. Aí, ó. Por isso que eu tô falando, ó. Tá vendo o Aldo aqui? Tá vendo? Eu não confio nele. Porque assim, né? A gente sabe como se você passar a acompanhar como os políticos são no Brasil, você passa a desconfiar de todo mundo. Ele tá aqui falando que ele é o cara. Vê só se isso não é uma coisa muito parecida com uma entrevista de emprego, né? Porque eu vou pagar o salário dele, né? É você, todo mundo. Se ele é um cara que vira presidente, quem vai pagar o salário dele é a gente. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então ele não vai chegar, né? Imagina, você vai para o emprego, vai conversar com o patrão, você vai falar assim pro patrão: olha, eu sou meio desatento. Ah, você é desatento? Uma vez eu estava no serviço aí, pô, falei que fiz uma coisa que eu ia fazer, não fiz. Ninguém vai falar isso, né? É aquela coisa assim que você se coloca, você que vai para entrevista, se coloca como o funcionário do mundo e o patrão se coloca como o patrão do mundo, o melhor. O melhor funcionário, o melhor patrão, um de frente pro outro. E aí você é contratado e aí você descobre como a empresa funciona. Então, assim, eu não confio, entendeu? Ele tá aqui, ele tá fazendo a propaganda, o marketing dele aqui, que ele é o cara, ele tem trânsito, ele fala que todo mundo, fulano, Beltrano tem que fazer, não sei o que, ele falou do Temer aqui, né? Disse que o Temer teve trânsito, senão não governava. Mas o Temer, ele entrou para atender os outros. E não era a população que ele foi atender. Ele criou esse arcabouço fiscal, um troço horroroso. Ele criou teto de gastos, que é um troço horroroso, e o governo Lula mudou o nome para arcabouço, transformou um troço horrível, horroroso, num troço ruim, que eu acho péssimo também, tão ruim quanto o outro. Então, assim, fica muito complicado, sabe? Eu votei no Lula porque ele falou que ia fazer um monte de coisa que ele não fez. E aí, assim, fica por isso mesmo. Então, é por isso que eu tô falando. A política do jeito que é hoje, não dá para confiar. Eu vou votar nele só porque ele fala que é nacionalista? Pô, então tá muito fácil a gente se enganar, então, né? Vai vir um cara aí qualquer um dia e vai falar que é Jesus. Eu sou Jesus iluminado, vote em mim que eu vou fazer uma mágica aqui. Não dá, né? Ninguém vai ser sincerão. Ele vai chegar lá na hora, ele vai fazer tudo isso que ele tá falando que vai fazer? Será? Complicado. É complicado, sabe? Não dá. Sabe? Até onde ele é nacionalista, até onde ele é desenvolvimentista. Mas na entrevista ele falou isso, falou aquilo. Pô, desculpa, mas eu não confio. Não dá para confiar nesses políticos do jeito que tá, entendeu? Não dá. Eu gostaria de um país mais desenvolvimentista. Se aparecer aqui um cara com um discurso que, nossa, eu vou ficar com o pé atrás, entende? O cara pode ter um discurso que eu considere o ideal. Eu ainda vou ficar com o pé atrás. Não, peraí, esse cara tá falando isso tá bom demais pra ser verdade.
Eu não sei se esse cara vai fazer exatamente isso que ele está falando, não. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Sempre desconfiar. Então nenhum deles vai aparecer falando que é ruim. Cada um vai se botar como, não, eu vou fazer acontecer, é isso, é aquilo. Não dá. A gente não tem segurança, entende? A gente está na linha de frente. Se um cara desse daqui, por exemplo, que fala que é o cara, chegar lá na hora, e não for isso que ele está falando, já era. É 4 anos aí tomando a cacetada. E outra coisa, né? É o discurso. A falta no discurso em estar alinhado com a Constituição. Tudo que eu vejo esse pessoal conversando é fora da Constituição. É incrível. A Constituição não é lembrada. Que coisa, né? Não é lembrada. Por isso eles prometem, falam um monte de coisa, falam coisa inconstitucional e é eleito. Aí passa uma mensagem para os outros que estão ou que estão por vir. Ah, não, peraí. Ah, então pode fazer discurso inconstitucional que é eleito? Ah, então demorou. A pauta ambientalista, que é da Marina e das ONGs. Então, hoje o governo vive o drama de ter um Congresso conservador nos costumes, um Congresso que é contra o aborto, um Congresso que é contra a pauta identitária. Olha ele querendo conectar com o que ele estava falando dos metalúrgicos. Conservadores, olha que interessante, né? Interessante. Com o governo que é a pauta identitária. Como é que vai ter maioria? Mas não é mais pauta identitária. A pauta identitária desse governo que está agora, ela só foi no primeiro ano. Tanto é que eles começaram com aquela coisa horrorosa, né? Todes, elos, sei lá o quê. Criou lei. Ah, agora vai falar assim. Aí depois que ele quis um troço, que ele precisava atender a direita, os conservadores, seja lá, alguém desse tipo, aí ele foi lá e tirou. Se ele fosse identitário, ia estar... Agora não é mais identitário assim não, hein? Agora eu tô vendo cada vez mais a direita. Tem pessoal que chama o PT de esquerda liberal. Eu não vejo assim. Para mim não é esquerda liberal. Para mim já é direita. Eu já sou até mais extremo nesse sentido, né? Para mim o PT já é de direita há um tempo já. Ô, Barba, como é que vai ter maioria? A outra coisa é o seguinte, é um congresso desenvolvimentista. O Alcolumbre quer o petróleo da margem equatorial do Amapá, o deputado do Amazonas quer o potássio lá de Altazes, o outro quer o ouro do Rio Madeira, o outro quer a Ferrogrão, o outro quer uma obra de infraestrutura, o outro quer uma hidrelétrica, porque ele quer levar desenvolvimento para a sua comunidade. Não! Ele quer fazer isso, mas não é porque ele está preocupado com o Brasil, porque está preocupado com ele político. O Brasil não está em primeiro lugar. Ele não atende os outros porque ele quer um desenvolvimento, ele é desenvolvimentista. Ele quer troço para a cidade dele, para o nome dele ser falado e ele ser reeleito. É isso que se trata. É isso que é errado. Isso está errado. Na minha opinião, esse comportamento político tem que parar. Não dá para ser, sabe? Porque a preocupação do político é ele, não é o país. Ele podia estar fazendo porque ele quer um país bom. Não.
Vamos dar educação para as pessoas. Imagina 30% de adultos analfabetos funcionais no governo aí, ó, do presidente, que dizem que é de esquerda. Por quê? Porque a gente está desindustrializado. À medida que a desindustrialização cai, não há mais essa questão de tipo, a gente tem que ter um povo educado. Porque não tem indústria para educar. A educação ela vem através da necessidade da indústria ter pessoas qualificadas, com o mínimo de conhecimento. Se está se desindustrializando, não tem mais isso. Então não interessa mais. Talvez por isso que a gente está com 30% da população analfabeta funcional. Porque não tem mais a necessidade de indústria. A indústria está acabando no Brasil. Está acabando. E aí a gente vai parar onde com isso? Como é que vai ser isso? Ele está falando do Alcolumbre aqui. O cara que enterrou o Banco Master em acordo com o executivo, que eles ficaram todos lá fingindo, né? Ai, Banco Master, Banco Master, direita e esquerda, né? Ai, Banco Master. É um teatro. Todo mundo já tinha saído até no jornal, governo e oposição não quer Banco Master, CPMI não quer. E ninguém mais fala disso, né? Já morreu, ficou a semana passada. Vida que segue. Tá vendo? Então, não adianta o senhor Aldo Rebelo aqui. Eu sou o cara. Todo mundo quer desenvolvimento. O Alcolumbre quer o desenvolvimento. O Alcolumbre quer o nome dele lá para ele voltar na mamata de novo. Não é Brasil, não é Brasil. É ele, tá preocupado com ele. Então acho que ele enterrou o Banco Master porque ele tá preocupado com o Brasil? Essa mentalidade tem que mudar. A gente tem que parar com isso. A gente tem que desconfiar. Não dá pro cara falar, eu sou nacionalista e desenvolvimento. Vou votar nele. Eu sou desenvolvimentista e nacionalista. Agora tem um cara que fala que é desenvolvimentista e nacionalista, eu vou votar nele. Aí é dar murro e pontas de faca. É repetir o mesmo erro. E a Marina e a Sônia Guajajara quer o congelamento econômico do país. Não pode explorar nada, tudo ameaça o meio ambiente. Criar uma vaca ameaça o meio ambiente. Criar uma cabra ameaça o meio ambiente. Mas vem cá. Eu vou falar uma coisa. Se é o Aldo Rebelo, o meu vizinho, se é o Aldo Rebelo, meu colega de trabalho, se é o Aldo Rebelo, um cara que eu passo ali, sempre cumprimento, se é o Aldo Rebelo, um coleguinha de boteco, para tomar ali uma cervejinha, eu acho que ele tem direito de falar o que ele pensa. Não. Vaca prejudica. Faz isso, prejudica. É tudo bem. Agora, o Aldo Rebelo que quer ser presidente, aí não. Aí não tá tudo bem. Porque ele, como presidente, não dá o direito de ele transmitir uma opinião dele, do que ele acha que é das coisas, se não apresentar junto um estudo, uma pesquisa. Que aqui é a opinião dele. Ele tem formação na área? Para ele estar falando o que ele está falando? De meio ambiente, de destruição de natureza, né? Porque ele citou o nome de pessoas que são preocupadas com esse tipo de situação. Eu, particularmente, acho que a gente tinha que criar um tipo de um santuário e não mexer, na minha opinião. A gente tem uma área muito grande da Amazônia que é super importante, não pela questão de desenvolvimentista, nacionalista, mas de vida.
Essa floresta em pé é super importante pra gente. E eu não sei até onde ele tá falando que ele quer fazer as coisas. Que ele não é detalhado, não tá detalhando nada aqui, não está apresentando pesquisa, não está apresentando estudo. Ele poderia não apresentar, mas comentar. Ah, não, porque tem pesquisa, tem um estudo. Para a gente ir lá e ver que pesquisa e que estudo é esse. Mas não. É a opinião do Aldo Rebelo. Sem amparo, sem fundamento. É a opinião dele. Um cara que é nacionalista ia pensar, não, pô, proteger a floresta. Pô, troço dos índios, dos indígenas. Porque é importante. Isso é muito sério. Até onde vai esse desenvolvimentismo e nacionalismo dele? Porque isso o agro já faz, né? Já está invadindo lá, já está grilagem, sei lá o quê. Já desmataram um monte. Eu não sei. Se você abre espaço para você levar esse desenvolvimento, você vai levar outras coisas que esse desenvolvimento também carrega. E a gente sabe como funciona essa questão de fiscalização no país, né? É, gente, não sei não, hein? Eu não confio, hein? Ó, eu não confio. Você confia no Aldo Rebelo? Eu não confio. Fazer uma hidrelétrica ameaça o meio ambiente, uma estrada ameaça o meio ambiente, um viaduto ameaça o meio ambiente, uma rodovia, uma hidrovia. Que diabo é isso, minha gente? Não é que nós vamos parar com essa conversa? Aí o seguinte, não tem maioria no Congresso, não tem diálogo. Meu tempo a gente dialogava com o Congresso, aos trancos e barrancos, mas ia. Sim. Eu levava o Código Florestal e todo mundo apoiou. Nunca me pediram nem um copo d'água. Mas a época dele era outra época. Aí ele quer ser malandro. Ele não pegou o movimento bolsonarista. Ele pegou outro momento da política. Aí ele quer ser malandro. Porque daí eu tô aqui vendo, né? Eu como cidadão, né? Tô vendo aqui um candidato a presidente que agora quer ser malandrão pra cima de mim. Não, era a minha época, mas na época. Na época, metalúrgico era conservador. Na época, as coisas eram diferentes. Hoje, a política é uma outra coisa. Pior, tá bem pior. Já não era lá aquelas coisas, né? Agora tá muito pior. Eu quero ver ele ter trânsito com esse pessoal aí bolsonarista. Ia ser muito interessante ver se ele fosse eleito. O bonzão aqui, ó. Ele que é o cara, né? É bonzão, né? Deputado Rebelo, peraí, rapaz, arruma um copo d'água para nós, que esse negócio aqui a gente... Não, Rebelo, isso é coisa do interesse do país, vai em frente, a gente apoia. Lei dos transgênicos ou da biossegurança. As ONGs eram contra, a confusão. Apoiou, nunca me pediram nada para apoiar. Estatuto da micro e pequena empresa, pediram nada. Agora, se você quer fazer negócio... ou se você está dependendo da Câmara para se livrar do mal feito, aí a conversa é outra. Aí são outros 500. Opa, aí que 500, né? Peraí, aí eu quero... a conversa é outra. Que coisa, né? Então tá aqui o Aldo, ele que é o cara. Querendo ser malandrão pra cima de mim. Não. Não. Ó. Há um ótimo exemplo aqui do que todos eles fazem, né? Então, assim, não tem a questão da Constituição. Ele está preocupado com o desenvolvimentismo, nacionalismo, porque é um absurdo, né? Que os políticos queiram usar coisas para beneficiar suas cidades, para se darem bem, e que ele fala que está preocupado com o Brasil, né? Citou o nome aqui dos políticos e tal. Mas a gente sabe que os políticos não estão se importando com isso, né? Eles não se importam assim com o Brasil. Não se importam nem com o povo. A gente está aí na escala 6x1 aí há quanto tempo?
e que a Câmara só resolveu se mexer porque o Executivo mandou lei lá, né? Sei lá, para agilizar o processo, né? Porque é ano eleitoral. Se não fosse ano eleitoral, E você perceba que no ano eleitoral o governo está fazendo várias benesses. Então ele pode ajudar em outras épocas. Ele prefere ajudar na época da eleição. Entendeu? Então na época da eleição, o Aldo Rebelo aqui é o cara, ó. Ele é o cara. Não tem conhecimento florestal, sei lá, de Amazônia, seja lá o que for, nesse sentido, porque ele não apresenta nem dado, ele dá a opinião dele. E seja lá como vai ser isso, porque é o hábito, né? Eles falam uma coisa, chega na hora, eles fazem outra. Né, gente? Ó, esse vídeo aqui é para ser crítico. E a gente precisa ser chatos, sim, com essas pessoas. Porque eles são muito malandros. Não há garantia nenhuma desse nacionalismo, desenvolvimentismo que ele está prometendo aqui. Não tem garantia. Nada garante nada. Enquanto a forma como eles projetarem o discurso deles não mudar, ó, te garanto que se ele for eleito e virar presidente, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que os outros. Pode não ir pro neoliberalismo, mas não vai. Não é assim que a banda toca. Não é ele que toca a música. É os outros que tocam a música para ele dançar. Gente, ó, não vamos cair nessa, entendeu? Ó, na minha opinião, todos os candidatos são horrorosos. Todos horríveis, né? Agora a gente chegou num momento que só tem direita. A gente vai ver nesse ano um debate só de direita. Talvez a classe dirigente, a classe dominante deve achar isso lindo, né? Porque só tem direita. Eu não sei, hein? Eu não sei, realmente eu não sei em quem vou votar. Eu não tenho ninguém para votar, não me identifico com ninguém. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você vai votar no Aldo Rebelo? Você confia nele? Você acha mesmo que ele vai chegar lá e vai fazer isso tudo? Ele que é o cara, ele é o cara, né? Gente, olha. Não vamos brincar não, hein? Você vê que a gente fica botando palhaço aí, que eu não tô falando que é ele, né? Tô falando de pessoas que não têm aptidão e estão indo na mamata. Ele não, ele pode, ele parece, ele é político, né? Mas tem gente aí que entra, é um palhacinho, né? Faz coisas, né? Faz coisas de chamar atenção, né? Mas não faz nada pelo país. Ele não me convence, tá? Ele não me convence. Se te convence, deixa aqui nos comentários. Quem sabe você consiga me convencer que ele seja um bom candidato, né? Mas isso é de exemplo, viu, gente? Isso vale para todos. Seja crítico de todos eles. Qualquer coisinha que eles saírem, pegue no pé. Porque isso pode ser um indicativo de que talvez ele possa não estar sendo tão honesto assim. Então é isso, gente. Tchau!